Muito bem, vamos lá. A parábola do semeador. Nessa parábola, esse semeador maluco, né? Não tinha, o pessoal mais antigo aí se lembra do Plucti-Placti-Zum, tinha o carimbador maluco, não era? Saía carimbando tudo. Então esse semeador é meio que semeador maluco, ele está jogando semente para tudo que é canto, aí uma semente cai à beira do caminho, vem as aves do céu e come, e outra semente cai num solo pedregoso, começa a crescer, depois não faz raiz, vem o sol, queima a semente, aí depois ele joga um monte num terreno cheio de espinhos, os espinhos crescem, sufoca, fica infrutífero aquela planta, sabe? E aí joga mais uma porção de sementes em um solo frutífero, um solo bom, e ali uma semente gera 30, outra 60, e outras sementes geram 100 por um. Então o que é que significa isso? Essa parábola, ela se encontra nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus está no capítulo 13, em Marcos capítulo 4, em Lucas no capítulo 8. Nós vamos ver aqui a versão de Marcos. Deixa eu abrir aqui. Marcos capítulo 4. Diz assim, a partir do versículo 3, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Aqui está na versão João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, certo? Versículo 4, e aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 10, diz assim, e quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E aí no versículo 13, depois nós vamos ler. Então essa parábola, irmãos, ela é muito importante. Dizem, né, alguns teólogos, algumas pessoas, eu já ouvi isso desde a época que eu tinha me convertido, que quando Deus quer enfatizar uma coisa, Ele fala 3 vezes. Eu acho até que Júnior já disse alguma coisa assim, não me lembro. Tanto é que quando o Senhor veio questionar Pedro se ele amava a Jesus, né, o Senhor perguntou 3 vezes, porque Pedro havia negado 3 vezes. E quando Deus coloca uma parábola dessa nos 3 evangelhos, Ele quer dar a entender para nós que é algo muito importante para a gente entender. E aqui no versículo 13, olha só o que Jesus mesmo falou. Ele diz assim, ó, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Olha só, então isso mostra que a parábola do semeador, ela tem uma espécie de chave para que a gente possa entender todas as outras parábolas. E eu vou além, né? A parábola do semeador, ela traz uma revelação do Senhor que mostra como o reino de Deus se manifesta na terra. Não sei se é antes ou depois, eu acho que é antes. Volta aí Pronto. Esse questionamento aqui, a culpa sempre é do pastor? Eu tinha essa concepção, não que a culpa fosse sempre do pastor, mas muitas vezes claro que antes de ser pastor, né? Antes de ser pastor, eu culpava os pastores. Culpava porque eu achava que faltava discipulado. No ano de 2001, mais ou menos, eu estava fazendo Instituto Bíblico. Aliás, antes, quando eu me converti, em torno de 2 anos depois,
eu comecei a fazer o ETE, lá na missão, Júnior conhece, Escola Teológica por Extensão, lá da Missão Evangélica. E fiz 1 ano e meio lá. Lá eu aprendi Velho Testamento, aprendi soteriologia, que é o estudo da salvação, aprendi administração eclesiástica. Então já tinha uma certa caminhada. Com 7 anos de cristão, eu já tinha feito essa escola teológica, eu lia bastante a Bíblia, estudava, já pregava, já tocava na igreja, né? Mas, quando eu fiz um instituto bíblico, tinha uma disciplina lá chamada Doutrinas Básicas, que era baseada em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, que falava dessas doutrinas básicas. E eu, quando estudei aquilo ali, eu fiquei um pouco assim, surpreso, porque tinha coisas lá, dessas doutrinas básicas, que eu não conhecia. Eu já tinha 7 anos de conversão, já pregava, enfim. E como é que eu não conheço as doutrinas básicas? Fiz até estudo teológico. E então, a partir dali, eu comecei a preparar uma espécie de discipulado baseado nessas doutrinas básicas. A partir do ano, eu acho que foi 2002, por aí. E comecei a preparar esse material, aprendendo, estudando, preparando isso ao longo de vários anos. E comecei, eu acho que, não me lembro bem, foi antes de eu ser consagrado pastor, lá na igreja que eu frequentava. Eu comecei a usar aquilo ali, aquele material, e eu falei uma vez, o pastor falou comigo alguma coisa, me chamou para pregar, e eu perguntei, eu disse, pastor, eu gostaria de pregar sobre as doutrinas básicas. Eu acho que a igreja precisa das doutrinas básicas. Ele disse, está certo, pode ir lá. Eu comecei a pregar e tudo, enfim, eu preparei esse material e, na minha concepção, as pessoas se desviavam da igreja porque faltavam as doutrinas básicas. Eu coloquei isso na minha cabeça. Então, eu entendia que a culpa era dos pastores, porque os pastores não pregavam as doutrinas básicas, nem visitavam as pessoas. Eu achava isso. E algo interessante é que você começar a pensar uma coisa assim, aí Deus diz assim, né? Então, agora você vai ser pastor, você vai ver como é bom. E nós somos consagrados, eu e minha esposa, em 8 de janeiro de 2011, e servimos a uma igreja lá em Felipe Camarão, depois lá em Cidade de Praia, na Zona Norte, e eu tentando convencer a pastora, na época lá da outra igreja que a gente foi, né, que era missionária, a pastora Geisa, a aplicarmos as doutrinas básicas. E eu comecei a usar esse material discipulado. E depois de algum tempo, a gente foi enviado para abrir uma igreja aqui em Passagem de Areia, eu e Oriana. E começamos lá no ano 2011, acho que no meio do ano 2011, começamos a abrir essa igreja em Passagem de Areia, e eu disse, agora eu vou provar a minha teoria. Eu vou ensinar essas doutrinas básicas, e as pessoas vão se estabelecer na fé, vou visitar as pessoas, ninguém vai se desviar na minha igreja. Aí comecei, né? A nossa igreja lá, depois a gente acabou abrindo um ministério independente, chamado IBEP, né? Igreja Bíblica, Evangelho da Paz, e começamos nas doutrinas básicas. As pessoas começaram a se converter, e a gente trabalhava com os GFs, que eram os grupos familiares, que era semelhante ao PGM. Começamos com o primeiro grupo, eu comecei a aplicar essas doutrinas básicas. As 6 doutrinas básicas que está lá em Hebreus é arrependimento das obras mortas, fé, imposição de mãos, batismos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São as 6 doutrinas básicas listadas no livro de Hebreus. E no primeiro ano nós começamos com as doutrinas básicas. Naquela época foi quando a Bruna, né, que eu trabalho com ela no Poder Judiciário, ela pediu nossa ajuda, porque estavam passando uns problemas no casamento, e a gente começou a discipular eles. Isso foi em 2012. Se eu estiver errado, depois me corrige. A gente estava com a igreja já, e começamos a aplicar esse discipulado também com Walter Cleison e Bruna, e eles estavam aprendendo bastante e crescendo, e começaram a congregar conosco lá na igreja, lá em Passagem de Areia, e terminamos o discipulado em 1 ano, com aquelas pessoas que tinham se convertido, e na época com Walter Cleison também e Bruna,
E eu me lembro que Bruna aprendeu bastante, perguntava, e enfim, a gente conversava bastante sobre isso aí. E ela aprendeu bastante, absorveu o ensinamento e, algum tempo depois, ela mesma começou a dar o discipulado junto com o Cleison em um dos GFs. Nós já estávamos com 3 GFs, grupos familiares, né? No primeiro ano, quando terminou o discipulado, o ciclo leva 1 ano, eu comecei a perceber, no ano seguinte, que as pessoas, elas não tinham aprendido aquelas doutrinas básicas. E estava tudo do mesmo jeito. Então eu me esforçava, era jejum, era oração, era visita, evangelismo, tudo que se deve fazer em igreja, né? Mas eu percebi, depois desse ano discipulado, que mesmo as pessoas que fizeram todas as aulas, elas não tinham aprendido direito aquilo ali. Algumas pessoas eu percebia que tinham aprendido. Tanto é que, na época lá, Cleice e Bruna ficaram responsáveis por um dos GFs, não foi, Cleice? Foi o da irmã Raimunda, eu acho. Foi? Não me lembro mais o nome, foi isso? Não, é outro nome, né? Esqueci o nome, a gente já está esquecendo tudo. E eu decidi, no segundo ano, vamos repetir esse mesmo discipulado. E repetimos o discipulado. Segundo ano, as mesmas doutrinas básicas. Mas vinha gente nova para a igreja, mas tinham lá aquelas pessoas que já estavam conosco há mais de 1 ano. E aí, no segundo ano, eu fui analisar para ver qual era o material que a gente usaria nos grupos familiares, e eu tive de repetir as doutrinas básicas, porque eu percebi que as pessoas ainda estavam agindo como carnais. Porque a gente ensinava as pessoas coisas básicas, como, olha, mentira é pecado. O pai da mentira é o diabo. Mas a gente via na igreja, a gente passava mais tempo apartando briga dos irmãos, corrigindo. A pessoa era uma confusão, era a pessoa querendo fazer parte da banda, do grupo de louvor, sem ter condições. Né? A gente foi tanta coisa, se eu for dizer a vocês aqui, vocês vão ficar, a gente vai passar a noite aqui contando as coisas que aconteciam. Eu disse, no terceiro ano, vamos novamente dar as doutrinas básicas. E repetimos pelo terceiro ano para os GFs, as doutrinas básicas. No quarto ano, algumas pessoas pareciam ter começado a aprender alguma coisa. Mas eu ainda vi as mesmas coisas se repetindo. Aí eu disse, não, agora não tem condições não. Vamos avançar. Então, começamos um estudo do livro de Efésios. E deixamos as doutrinas básicas para os grupos familiares recém-criados. E assim a gente fez. E eu comecei a me questionar, porque eu via na igreja que eu pastoreava, a gente já estava nessa época com 2 igrejas, eu estava tomando conta de uma igreja, e a minha esposa, a Oriana, ela estava tomando conta de outra igreja no interior. Mas a gente estava vendo as mesmas coisas que eu via em qualquer outra igreja. Se a culpa era do pastor, então também eu era culpado nisso. E eu comecei a orar e buscar o Senhor e questionar, saber o que é que estava acontecendo, por que a igreja não crescia, por que a igreja não evoluía. E foi mais ou menos nessa época, em 2016, que o Senhor começou a me falar sobre a parábola do semeador. Nesse ano, minha esposa estava lá no interior, cuidando da igreja lá de Lagoa Salgada, e ela começou a adoecer. Então, em 2017, nós fomos obrigados a parar de pastorear igrejas, porque ela adoeceu e a gente teve de parar mesmo. E foi quando a gente começou o Ministério Águias, porque é um ministério itinerante, eu mesmo fazia a agenda do ministério, quando a gente podia, a gente pegava algum evento na igreja, né, nas igrejas. Quando não dava certo, eu também não pegava o evento. Então, a gente com o itinerante, a gente tinha mais controle, tinha mais condições, enquanto a Oriana se recuperava, e em 2018, né, foi quando a gente efetivamente começou a atuar bastante no Ministério Águias. 2019 foi o lançamento dos livros. E em 2017 para 2018, Bruna veio me perguntar várias coisas sobre a parábola do semeador. Aí eu disse, eu estou estudando essa parábola já há algum tempo. Aí a gente começou a conversar sobre essa parábola. Ela perguntou algumas coisas, eu fui falando o que eu entendi, ela perguntou outras coisas,
e veio ao meu coração, eu estava no trabalho, veio assim fortemente, faça um estudo sobre a parábola do semeador. Ainda estava bem no começo. Só que eu estava muito ocupado com o trabalho, ministério, então a gente trabalha junto, eu já falei. Eu disse, Bruna, você não tem interesse em fazer um estudo, algumas postagens sobre a parábola do semeador? E ela disse, eu quero sim, esse assunto me interessa. Então, ela começou a preparar umas postagens para o blog dela, lá do Ministério Águios, e ela mandava, o que é que você acha? Eu revisava e disse, não, beleza, está ótimo. Aí, inclusive, essas postagens ainda estão no blog, né? Está lá, é bruna.agios.org, que é o endereço lá do blog de Bruna. Depois, eu pedi a ela para usar esses textos para fazer um estudo em vídeo, e ela disse, claro, pode usar. Eu usei e comecei a expandir esse estudo. Eu achei tão interessante, tão empolgante, que eu comecei a usar nas minhas pregações também. Foi um investimento muito bom, porque rendeu até livro, né? E várias pregações tem lá no canal do Ministério Águios, só sobre a parábola do semeador. E depois surgiu a ideia de fazer um livro, como ela tinha feito uma parte, eu fiz um estudo sobre isso, fiz muitas pregações, a gente conversou com Walter Cleice e Oriana, né, os nossos cônjuges, e decidimos fazer um livro em coautoria, né, para nenhum ficar na injustiça, né? Então, através da parábola do semeador, Deus me revelou, eu entendi por que é que a palavra de Deus parece funcionar na vida de algumas pessoas e na vida de outras não. Então, ela traz esse entendimento que nós vamos ver hoje, a introdução. Nós vamos ver os dois elementos da parábola. Não vai dar para ver os tipos de solo, né? São 4 tipos de solo. Mas nós vamos ver a semente e o coração. Aliás, a semente e o solo, né? Que quer dizer a palavra e o coração. Então, na parte primeira, acho que pode passar aí, nós temos a primeira lição de hoje, que é: a parábola do semeador contém as chaves para a compreensão de todas as demais parábolas de Jesus e, de fato, nos ensina como o reino de Deus se manifesta na terra. Mais sobre isso nós vamos ver adiante. Então vamos seguindo. A parte 2 aqui do nosso estudo de hoje. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 14, Jesus começa a explicar o significado da parábola. O termo, aí Jesus diz assim, Marcos 14, pode passar aí, Marcos 4,14, lá em cima. O que semeia, semeia a palavra. Olha aí, interessante, né? Então, o que semeia, semeia a palavra. Isso quer dizer que Jesus está explicando que a semente, o elemento semente, representa a palavra. Esse termo grego, palavra, no original, é um termo bem conhecido de muita gente aqui, né, o cristão principalmente. É a palavra grega logos. Logos quer dizer uma palavra proferida por uma voz ativa e incorpora um conceito ou ideia. Por isso, logos também pode ser traduzido como doutrina, ensino, algo relatado em um discurso ou uma narrativa. Por exemplo, psicologia. Temos aqui uma psicóloga, Gerlane. Psique é a palavra grega para alma, ou psorrê, né? Para quem fala grego aí, for casquinha, psorrê. É a palavra grega para alma. E logos, ou da onde vem logia, né? Psicologia, é palavra, mas ela traz um sentido, um ensino. Pode ser traduzido como ensino. Porque temos também a palavra grega rema, ou rema, que também quer dizer palavra. Mas logos não é só a palavra pela palavra. Logos é a palavra que carrega um
sentido, um significado. Através do logos, da palavra, você transmite conhecimento. Olha só que interessante. Então isso quer dizer que a palavra transmite informação, conhecimento, e esse conhecimento, essa informação, ela funciona como uma semente. Olha aí, então quer dizer que a palavra que eu estou ouvindo aqui, ela está funcionando como uma semente. E uma semente, ela vai gerar alguma coisa. A palavra, o logos, transmite conhecimento e sabedoria e gera algo em você. Passa aí o próximo. Pronto, não passe, eu vou falar umas coisas aqui, não passe o próximo ainda, certo? Eu quero fazer um exercício com vocês. Eu vou dizer algumas palavras, vou dizer logos aqui, e vocês vão tentar imaginar o que eu estou dizendo, certo? Imaginem na sua mente. Certo? Eu vou dizer uma coisa e você imagine, certo? É um exercício. Cachorro. Imaginou? Imagina um cachorro. Algumas mulheres imaginaram o marido, que acha que é um cachorro. Mas eu estou falando do cachorro animal mesmo. Não, mas aquele meu vizinho é um animal também, um cachorro animal. Não, mas eu estou falando literal. Então, um cachorro literal, certo? Imagine agora um cachorro literal. Imaginaram? Alguns imaginaram o seu cachorro. Quem tem pet aí, por exemplo, um cachorro branco, ou um pastor alemão, não sei. Mas eu vou agregar algumas palavras para você ajustar a sua visão mental. Cachorro, literal, certo? Um animal mesmo. Preto. Preto, viu? Cachorro preto. É o cão preto, né? Mal encarado. Vai imaginando aí. Se você imaginou um cachorro branco e feliz, passe a imaginar um cachorro preto e mal encarado. Orelhas para baixo. Está imaginando aí? Olhos esbugalhados. É olho bem arregalado, esbugalhado. Certo? Cachorro preto, mal encarado, orelhas para baixo, olhos esbugalhados. Com barba. Imagine aí, imagine o que eu estou transmitindo. Faça esse exercício. Terminar de imaginar o cachorro preto, olhos esbugalhados. Dizem, né, aquele ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, pode passar a próxima slide aí. Talvez alguns achem que não está mal encarado, né? Bichinho. Conheçam aí o pet aí, o cachorro da marca Pug. Quem já conhecia o Pug? Muita gente já conhecia. A marca não, a raça Pug. Gente, eu sei que cada um imaginou um cachorro preto diferente, foi imaginando. Mas observe que a minha palavra, né, o logos que eu fui falando para vocês, gerou em vocês uma imagem mental, certo? Então, pode passar o próximo. A palavra logos, quando falada para nós e ouvimos, planta um conhecimento ou sabedoria dentro de nós, gerando uma imagem em nossa mente. Isso é muito importante. Muito importante. Veja que, através do logos, através das minhas palavras, eu gerei uma imagem em você. E quando eu falo imagem, não estou dizendo necessariamente um cachorro, uma imagem, como você está vendo aqui, né? Uma imagem, um instrumento desse. É uma imagem, uma cosmovisão. Você tem recebido palavras desde criança. Você recebe palavras na igreja, através das mídias, dos seus pais. Então você crê em coisas
gerou uma imagem, uma visão interior em você, através de palavras. Tudo que você tem ouvido, tudo que você tem, né, recebido, tem gerado em você essa imagem, essa cosmovisão. Cosmos é a palavra mundo em grego. Cosmovisão é a visão de mundo. O que você acha sobre igreja? O que você acha sobre casamento? O que você acha sobre honestidade? O que você acha sobre trabalho? O que você acha sobre a Bíblia? Todas essas coisas, você vai ter uma imagem na sua mente. Você vai ter uma ideia. Você vai ter uma opinião. Você vai ter uma visão. Tudo isso é formado através de palavras. Logos. Próximo item. A vida neste mundo depende totalmente das sementes. Olha que interessante. Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Pessoal, eu vou trazer para vocês uma grande revelação, alguns já sabem, outros não. Mas as frutas e verduras que você vai no supermercado e compra, não foram geradas lá. Grande revelação, né? Tem gente que pensa que as plantas, a batata, tomate, banana, nasceram ali, mas não foi. Também não foi Deus quem criou aquelas plantas ali, aquelas verduras, aquelas frutas diretamente. Não foi Ele que... meus filhos estão precisando de banana, então eu vou encher os supermercados de banana. Não foi assim. Deus criou as primeiras bananas lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, no capítulo 1. Por isso é que quando Deus criou as plantas, por exemplo, os animais também são assim, nós somos assim, Deus colocou nas plantas a capacidade de gerarem a si próprias, de multiplicarem, de forma que a banana que você come hoje, ou o tomate, ou a carne, ela não foi criada recentemente, ela foi criada por Deus lá no Éden, lá no Gênesis, e vem sendo multiplicada através da reprodução. Você imagine que se Deus tivesse criado, por exemplo, a goiaba, e a árvore não tivesse a capacidade de produzir goiabas, na hora que matassem a última goiabeira, não ia ter mais goiaba. Se a carne, que a gente come, se Deus tivesse criado as vacas sem a capacidade de reproduzir, na hora que morresse a última vaca, a humanidade teria perecido. Então a vida na terra, toda ela, depende desse princípio da semente. Nós mesmos somos gerados através da semente. Eu não sei se você sabia, mas a palavra grega para semente é esperma. Esperma quer dizer semente. Então a palavra, nós fomos gerados por sementes. Você foi gerado, eu também, todos nós fomos gerados porque o nosso pai plantou a semente na nossa mãe e existimos aqui, nós fomos gerados. As plantas, os animais, todo o planeta, para que haja vida no planeta, depende do princípio da semente. Então, passa o próximo, por favor. Pronto, isso aqui a gente já falou, né? Pode passar o próximo. Então, essa lição. Toda a vida neste mundo material depende das sementes para funcionar. Beleza, muito bom. E o que é que isso tem a ver com a minha vida
espiritual. Tá ótimo. Já aprendi que eu nasci de uma semente, a semente é que faz gerar todas as coisas aí, as plantas, enfim, tudo. Então vamos para a próxima lição. Pode passar o próximo. Considerando que a vida na terra depende da semente, o próprio reino de Deus, ele teve que ser plantado na terra. Olha que interessante. A palavra lá quando Deus criou, né, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o jardim, está lá em Gênesis capítulo 2, a palavra jardim, na versão grega do Velho Testamento, que é a Septuaginta, é a palavra grega paradeisos, ou paradeisos, que é a nossa palavra paraíso, paradise, né, em inglês. Essa mesma palavra paradeisos, ela foi traduzida no Novo Testamento 3 vezes como paraíso, e não como jardim. Então, o jardim do Éden, ele representa também ali o paraíso. Lá em Apocalipse 2,7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, fazendo referência lá a Gênesis, que está no meio do paraíso de Deus. É a mesma palavra lá de Gênesis. Por isso é que o apóstolo João aqui, aliás, o próprio Cristo falando através de João no Apocalipse, fala que aquele que vencer vai comer dessa mesma árvore no paradeisos, no paraíso. E lá em Gênesis capítulo 2, Deus diz que o Senhor plantou um jardim, um paradeisos, um paraíso no Éden. Quando o homem pecou, ele foi expulso desse paraíso. O reino de Deus, ele foi, retirado da terra. O homem foi expulso do paraíso. E nós vamos ver que o próprio Jesus, ele compara o reino de Deus a sementes, né? Ele fala isso. Vamos ver aqui, continuando em Marcos capítulo 4, depois da parábola do semeador, diz assim em Marcos 4, versículo 26, depois que Jesus fala a parábola do semeador, ele diz assim, Marcos 4, 26, e dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. Então o próprio Jesus disse: o reino de Deus funciona assim, é como se um homem plantasse uma semente na terra. O reino de Deus precisou ser plantado. Continuando, né? Versículo 29. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Aí novamente Jesus fala a mesma coisa. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. O reino de Deus também funciona como semente. O próprio Jesus, ele se identificou como o trigo. Eu acho que eu coloquei, não sei se eu coloquei, está aqui, pronto. João 12, 24, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E todos nós sabemos, irmãos, que quando se você tiver só uma tomate e você quiser comer mais tomates na frente, você vai ter que plantar aquela semente, e aquela semente vai levar um tempo para crescer. Você não vai gerar de uma semente um tomateiro da noite para o dia. Leva tempo.
O reino de Deus se espalhou pela terra, mas levou tempo. Lembre-se, a palavra Logos é a semente. Ela funciona como uma semente. Então aí você já vai começar a pensar, então quer dizer que as coisas no reino de Deus não são como mágica? Não. Não são como mágica. Se tiver outras oportunidades, eu posso falar sobre os solos. Isso aqui é só os 2 primeiros elementos da parábola do semeador: a semente e o solo. Eu não vou entrar nos 4 tipos de solo, porque não dá tempo. Parte 3 agora, vamos lá. A semente, pronto, pode passar o próximo. A semente, ela não produz uma árvore sozinha. A gente sabe disso, né? Deveria saber, né? Eu sei que hoje a nossa cultura não é mais rural. A semente, ela precisa de um solo para produzir, para ser plantada. Em Mateus, eu vou pegar a versão que está em Mateus da parábola, certo? Mateus 13:19, diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Olha aí. Então a gente já começa a entender. Esse logos, essa semente, não vai produzir um fruto automaticamente. Ele precisa ser semeado em um lugar. E esse lugar é o nosso coração. E é interessante, porque se você pegar uma semente e não lançar no solo, essa semente ela vai morrer, vai secar. Algumas sementes duram bastante tempo, mas ela não vai produzir nada. Quando você lança aquela semente no solo, cava, coloca lá e planta a semente, o solo vai produzir. É o solo quem produz. É interessante, não é? Então, vamos ver aqui características do solo. Pode passar o próximo. O homem ele foi gerado a partir do pó da terra, do solo. O homem foi criado da terra. A palavra Adão, do hebraico Adam, quer dizer rubro, corado, avermelhado. Provém da palavra Adam. Adam, tem uma comprida aí. Vem da palavra Adam, que quer dizer solo, ou ser vermelho. E a palavra em hebraico, solo, para terra, é Adamá. Todas vêm dessa mesma raiz. Então, Adão veio da terra, Adamá. Dessa maneira, uma parte de nós, eu vou dizer, o nosso ser físico, o nosso eu natural, digamos assim, o nosso ser físico, funciona como a terra. O homem foi criado do pó da terra e o homem funciona como uma terra. É por isso que o nosso coração é chamado por Jesus de solo. Aí eu pergunto a você, agora a gente vai começar a entender algumas questões. Se eu pegar um terreno bem limpinho e lançar semente de espinhos nele, ou jogar uma urtiga lá, uma semente de urtiga, será que aquele solo vai reclamar e vai dizer: não, Wendel, urtiga aqui, não? O solo vai fazer isso? Não. O solo vai frutificar na mesma medida da semente. Aquilo que você semear naquele solo vai produzir da mesmo tipo.
Então, o nosso coração, ele funciona como um solo, e qualquer que seja o tipo de palavra que você colocar no seu coração, vai frutificar. E aí, Paulo, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, em Gálatas capítulo 6, ele diz o quê? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, olha só como isso é grave, isso é sério, irmãos. Porque o reino de Deus, para se manifestar nas nossas vidas, a palavra de Deus, para se manifestar nas nossas vidas, precisa ser plantada no nosso coração, mas a palavra do mundo também pode ser plantada no nosso coração. Os ensinamentos que você recebeu desde criança, eles produziram fruto em você. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha só, do coração nasce todas essas coisas, maus pensamentos, mortes, assassinato, surge aonde? No coração. Blasfêmias, adultérios, tudo isso surge, ele nasce do coração, porque foi plantado uma semente naquele coração. E o solo não vai reclamar do tipo de semente que é plantado, ele vai produzir. Seja a palavra de Deus, seja a palavra do diabo, seja qualquer outra palavra que encontrar um solo no seu coração, onde ela permaneça, ela vai funcionar como uma semente. Depois que o pecado entrou no mundo, a terra passou a produzir espinhos e cardos, que figuradamente representam coisas ruins que procedem naturalmente do coração humano. Depois que entrou o pecado, Deus disse assim, está lá em Gênesis capítulo 3, porque você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore do conhecimento, que eu tinha dito para você não comer, maldita é a terra por causa de ti. No suor do teu rosto, você vai viver dela com dores, você vai trabalhar e ela vai produzir espinhos e cardos. Eu não vou entrar no assunto do solo cheio de espinhos, porque é muita coisa. Vocês podem comprar o livro, né? Ixi, a propaganda. O irmão vem pregar para vender o livro. Mas Jesus também fala dos espinhos. E o Senhor falou para Adão que a terra produziria espinhos. Você não precisa nem plantar espinho. Deixa um terreno solto assim, sem cuidar dele. Você vai ver que vai nascer urtiga, espinho, ervas daninhas. Você não precisa nem plantar, vai nascer. Porque a terra caiu em maldição. Então o mal habita na terra. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha só, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração. O homem foi expulso do jardim, do paraíso, e ele ficou numa terra que é uma terra maldita, que espinhos e cardos vão surgir. Nós sabemos que a palavra, o Logos, é a semente, o coração do homem, é esse solo onde a semente cai, e você, para ter pensamentos maus, para você pecar, você não precisa fazer nada, você vai pecar mesmo, você precisa ter uma diligência e um esforço para não pecar, para plantar a palavra de Deus no seu coração. Vamos agora para as lições, ó. Tá vendo? Estou aprendendo aí com o pastor Micaías. 3 lições.
extraídas desse ensinamento sobre semente e solo. 4 lições, aliás, não, item 4, eu botei aqui 4 lições. Item 4, lições, são 3 lições. Lição número 1, todo conhecimento plantado em nosso coração produzirá fruto. Se ele foi plantado, ele vai produzir fruto. Aí vamos ver algumas coisas aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. A palavra de Deus nos orienta, por exemplo, a evitar as más companhias. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra conversações é a palavra homilia. Quer dizer, o estar junto, comunhão, relacionamento, conversa, companhia. Então, se você tem bons costumes, cresceu numa família onde você aprendeu bons costumes, se você se juntar, se relacionar com uma pessoa com maus costumes, esse relacionamento vai lhe influenciar, vai lhe corromper. Deus criou assim. Você vai conversar com a pessoa, ela vai compartilhar com você coisas, e nós, somos um solo, aquelas sementes vão cair no meu coração, e isso vai ser mantido, e vai ficar no meu coração, e eu vou dar fruto segundo aquela semente. Não tem o que fazer. Aliás, até tem o que fazer. É cortar. É cortar. Hoje, nessa época moderna, a mídia, a TV, cinema, redes sociais, etc., são usados para influenciar o ser humano, plantando todo tipo de conhecimento em nosso coração. Eu vou mostrar só alguns exemplos, mas você pode aplicar isso em tudo. Pode passar a próxima imagem aí. Pronto, a próxima. Pronto, aí, ó. Essas fotos aqui de cima são relativamente recentes, 1920, 30, 40. Eu acho que essas duas de cima aí são São Paulo e Rio de Janeiro. Olha a roupa do povo. O povo era alinhado, não era? Não era desalinhado, a gente era alinhado, o povo era alinhado. Essas duas aqui é de Natal. Ribeira, aqui é aquele, esqueci o nome. O pessoal que é dessa época. Júnior. Essa senhora aqui, quem é a missionária, uma pastora, olha a roupa dela. Sabe quem é essa senhora aí? Algumas pessoas estão lembrando. Essa aí é a famosa Maria Boa, uma prostituta. Olha como é que ela se vestia, distinta, né? Dia desse foi eu e minha esposa caminhar ali naquele Parnamirim Luz ali, eu andei um pouco até o meio ali, não foi, Oriana? A gente foi caminhando, aí andei um pouquinho, aí minha esposa, quer continuar? Pode andar aqui? Pode assim, a mídia, porque não sei se pode, né? Aí ela disse, quer continuar? A gente foi caminhando um pouquinho, aí disse, não, vamos voltar. Aí a gente voltou, as roupas que as meninas, as adolescentes, as velhas, todo mundo estava usando, as mulheres, dava vergonha até uma prostituta. Eu disse, vamos voltar, vamos embora. E fomos embora. Porque as mulheres tudo de mini saia, shortinho, tudo exposto. Da onde é que veio essa mudança cultural tão rápida? Se você vê pinturas, fotos de antes do cinema, por exemplo, você vê que o padrão de roupa era assim, era tudo muito coberto. Essa revolução veio por causa de quê? Do Logos. Isso foi plantado. No livro, eu não trouxe aqui porque ia ficar muita coisa, mas no livro lá da parábola, a gente coloca alguns dados de pesquisas feitas pelo FBI. Os estudos, aliás, a pesquisa foi baseada em centenas de estudos do FBI.
mostrando o elo de ligação entre os assassinatos em massa americanos e o cinema e a TV. Você sabia que um adolescente, esse é um estudo antigo, viu? Antigo de uma ou duas décadas atrás. Um adolescente americano, ele vê centenas de milhares de mortes violentas enquanto é na sua vida, enquanto é adolescente, através de videogames, através de cinema, hoje pelo celular, tablet, pela internet. O estudo traz um dado impressionante, que na TV, isso naquela época, na TV, mais de 60% das cenas violentas estavam aonde? Desenhos animados. Tom e Jerry, Pernalonga, Ricochete, todos isso que a gente assistiu, eu assisti também, era dando tiro no outro, era ou não era? O cara saia todo queimado. Isso influenciou gerações. Nossa questão de roupa, passa a próxima aí, eita, isso aí vai, ixi, eita, Harry Potter, quem assistiu aí? Não precisa dizer não, eu assisti, mas não vou negar, eu cometi esse pecado, assisti. Isso aqui eu estou chamando a atenção de vocês, não estou aqui condenando o filme, nem nada especificamente. Eu estou chamando a atenção de vocês e vou dar alguns dados aqui, que mostram a influência da palavra. E quando eu falo palavra, é toda a informação, né? Por exemplo, o cachorrinho lá, eu dei uma descrição, mas depois você viu a imagem. E fica na sua mente aquilo ali. E aquilo vem e vai, e fala de novo, e você assiste de novo, e você vê de novo, e aquilo vai formando em você uma imagem mental. A Jeremiah Films, vários aqui já assistiram algum filme da Jeremias, né? Jeremiah Films. É uma produtora evangélica. Eles lançaram um DVD intitulado Harry Potter Witchcraft Repackaged. Eita, ó, o inglês está afiado, hein? Harry Potter, feitiçaria reembalada. Diz o seguinte: o mundo de Harry Potter nos comunica que beber sangue de animais mortos nos dá poder. Um sacrifício humano satânico e o sangue poderoso de Harry traz nova vida. Que possessão demoníaca não é espiritualmente perigosa e que passar através de fogo, entrar em contato com os mortos, conversar com fantasmas e outros seres espirituais é algo perfeitamente aceitável. E isso não é de agora, gente. Depois que entrou o cinema, quem aqui já assistiu A Feiticeira? Aquela série americana. Muito engraçado, mas ela usava feitiçaria. E outros, Senhor dos Anéis, e outras séries que usam feitiçaria. Mas, no caso de Harry Potter, tem umas críticas específicas para essa série, de um repórter americano, eu esqueci o nome dele aqui, esqueci de anotar. Mas ele disse que a diferença entre, por exemplo, Senhor dos Anéis e outras séries, Crônicas de Nárnia, por exemplo, é que as práticas feitas nos filmes de Harry Potter, em alguns casos, podem ser reproduzidas pelas crianças. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12, diz assim: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, que dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. O
que é que acontece? A palavra vai sendo comunicada. E algo que o pastor Micael já ministrou aqui algumas vezes, a questão da iniquidade. Então se torna natural. Eu vou mostrar. Passa o próximo slide que tem lá. Pronto, aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Eu não traduzi aqui. No longer. Eu vou ler só em português, já para vocês não achar que eu estou me pabulando, que eu falo inglês. Não mais considerado wicked, que é perverso ou ímpio. Witches, que é bruxas, é algo moderno. É uma reportagem de um site que não é evangélico, viu? Não é cristão, USA Today. Bruxas hoje estão sendo consideradas, bruxaria é algo moderno. Isso foi construído, né? Semeado. Então a sociedade está assim, um número crescente de americanos, mais de 1/4 dos adultos, consideram-se, ou chamam-se a si mesmos, espirituais, mas não religiosos. E em 2017, uma pesquisa feita pelo Pew é um instituto cristão, faz pesquisas na área de eclesiástica. O Pew Research Center também descobriu que cerca de 62% dos americanos dizem que eles mantêm crenças nova era, incluindo uma crença em astrologia, coisas místicas e a presença de energia espiritual em objetos inanimados. E aí ele vem falando outras coisas aqui. Isso tudo não é reportagem cristã, é reportagem do mundo mesmo, normal, secular. Então, há algumas décadas, a pessoa podia até se envolver com feitiçaria, mas seria considerada algo terrível, era uma coisa assim, horrível. Mas hoje está sendo considerado algo normal, algo moderno, a volta às feitiçarias, às práticas que a palavra de Deus condena. Como é que a cultura mudou tanto em tão pouco tempo? Porque a palavra de Deus diz lá em Daniel que muitos correrão daqui para ali, e a ciência, o conhecimento se multiplicará. Faz parte de um sinal dos últimos tempos a multiplicação do conhecimento. Então essa palavra, esse conhecimento, essa semente, esse logos, está sendo ministrado às pessoas, e as pessoas estão sim dando fruto. É o poder da semente. Vamos para a próxima lição. Estamos caminhando já para o final. Segunda lição. Satanás também busca plantar o seu conhecimento em nosso coração. Jesus vem, ele é o Logos, né, a palavra que se fez carne, e Deus tenta plantar o conhecimento dele no seu coração. É o que, inclusive, ele está fazendo agora, né? Eu estou ministrando, ensinando para vocês, dando Logos, e está sendo plantado em seu coração. Alguns vão sair daqui, e essa palavra não vai servir de nada. Desculpa, assim, eu vou ser bem sincero, porque foi o que Jesus ensinou. Alguns aqui, essa palavra não vai servir para nada, de nada mesmo. Para explicar por quê, cenas dos próximos capítulos, né? Ixi, ó. Jundia olhou para mim, novela, mas peraí. Eu teria que explicar isso usando o solo à beira do caminho. Outras pessoas vão tentar praticar esses conhecimentos. Vão tentar, que coisa boa, que coisa interessante esse negócio da semente e do solo. Eu vou praticar essas coisas. Aí você vai tentar praticar e depois vai vir tribulações, vai vir problemas, você não vai conseguir praticar. Puxa vida, aí depois
você vai abandonar isso. Outros vão tentar praticar, mas ao mesmo tempo não vão conseguir maturar, se tornar maduros nisso. O solo entre espinhos, né, cheio de espinhos. E alguns vão conseguir praticar. Uns vão praticar mais, outros vão praticar menos. É um resumo da parábola do semeador, os 4 tipos de solo. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos o quê? A espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Aqui está falando da igreja. Eu evangélico, como diz, né, Júnior, evangélico? Eu dar lugar a demônio? Não, se eu ver o capeta na minha frente, eu mando ele correr em nome de Jesus. Vai para lá, Satanás. Se eu ver aquele bicho vermelho de chifre com rabo, com tridente, vai para lá. O problema é que ele não vai aparecer para você com chifre, nem rabo, nem tridente, nem vermelho. Satanás, ele não vai aparecer para você, provavelmente não, talvez ele até apareça para lhe assustar, se você for medroso. Ele aparece com rabo, chifre. Essa imagem, irmãos, isso é uma coisa da mitologia grega. Olha só o que 1 Timóteo, Deus nos fala aqui, capítulo 4, versículo 1 e 2. Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Essa doutrina de demônio, ela não vem de um bicho de chifre, não. Ela vem através de homens. Vem através de canais do YouTube, vem através de perfis do Instagram, vem através da sua rede social, vem através de uma companhia, de um amigo, de um relacionamento, pode vir também. Ele vai tentar incitar você, ele vai tentar ensinar você. Eu lembro, uma vez, eu não assisto TV, e quanto mais eu vou entendendo a parábola do semeador, mais eu tomo cuidado com o que eu vejo. Mas, alguns anos atrás, eu estava almoçando lá num restaurante perto do tribunal, eu trabalhava lá na sede do tribunal na época, e tinha um restaurantezinho familiar, a gente ficava lá, e aí eu sentava e tinha uma TV ligada. E estava passando um programa, que se eu disser aqui para vocês, daquela grande emissora, aquela apresentadora, aquele programa que passa mais ou menos ao meio-dia, que é para pegar o povo almoçando. E estava lá, ela entrevistando também um cantor, se eu falar o nome aqui, vocês talvez saibam. E ela perguntando, mas e você, fulano? Eu queria saber qual é o seu conselho sobre o casamento. Eu queria que você me ensinasse. Fala aqui para os nossos telespectadores o que é o seu conselho para casamento. Você que já casou 5 vezes. Eu queria saber o seu conselho para o casamento. E ele foi lá dar os conselhos dele. Deus me livre. Ele sabe como não casar. Mas, gente, as pessoas dão ouvidos a essas coisas. Coisas contrárias à palavra de Deus. Então, Satanás, ele traz seu logos, a sua ensino, a sua palavra, através de pessoas mesmo. O desejo de Satanás, quando tentou Adão e Eva, foi fazer com que eles comessem da árvore de quê? Não era uma árvore normal. Não era banana, como acreditam alguns, nem maçã. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, conhecimento do bem e do mal, era isso que Satanás queria que Adão comesse. Porque na hora que Adão pecasse, ele morreria espiritualmente. E Satanás teria acesso para ministrar para o homem. E a especialidade de Satanás é o conhecimento do bem e do mal. Ele vai dar para você algo bom com um pouquinho de algo ruim dentro.
A especialidade de Satanás é dar para você um conhecimento impuro. Você tem 1 litro de água pura, limpa. Se você botar uma gota de sujeira, ela deixa de ser limpa. É ou não é? Teve um pastor que o filho dele ficou insistindo para assistir um filme com os amigos dele da igreja. Aí o pai disse: não, meu filho, esse filme não é para você não. Disse: mas pai, meus amigos vão, os amigos da igreja vão. E ele disse: não, meu filho, tem violência nesse filme? Ele disse: tem um pouquinho. Tem erotismo, tem cenas de sexo? Não, mas é algo assim implícito, não é explícito, tem pouquinho. Aí disse: não, dá certo não para você. A menina ficou chateada e tal. Aí, beleza, mas faça o seguinte: chame seus amigos e aqui a gente vai fazer um biscoito, eles vão se divertir. Ele disse: tá certo, pai. Chamaram os amigos, foram lá, os amigos dele. E aí o pai fez, sabe o seguinte? Ele pegou a massa de biscoito, claro que ele fez outra separada, mas pegou a massa de biscoito, pegou um pouquinho do cocô do cachorro, só um pouquinho, botou na massa e botou no forno e assou. Aí chegou, ei, o menino lá brincando, ele vem aqui, tá aqui os biscoitos, vamos comer aqui os biscoitos. Aí o menino tudo na mesa, aperreado com fome, querendo comer biscoito. Aí o pastor botou o biscoito na mesa e disse, o menino tudo querendo comer. Ele disse: espera só um minutinho, é o seguinte, antes de vocês comerem, eu queria só informar vocês que nesses biscoitos tem um pouquinho de cocô de cachorro. O menino já estava tudo com a mão assim, ó, já tiraram a mão na hora. Não, mas o pastor disse: é só um pouquinho. Os meninos, nenhum deles quis comer o biscoito com um pouquinho de cocô de cachorro. E aí vamos para a lição 3. É fundamental guardarmos o nosso coração das sementes ruins e nos dedicarmos à boa semente. Quantos aqui moram em condomínio ou tem cerca elétrica em casa? Eu tenho cerca elétrica em casa. Tenho. Ninguém mora aqui em condomínio? Já eu moro. Muita gente mora. Ou tem algum tipo de segurança em casa? Pelo menos portão você tem em casa. Eu não acredito que você deixa. Irmãos, eu conheço várias pessoas que pagam horrores em condomínio para ter o quê? Segurança, principalmente. Hoje, condomínio de casa, né? O de apartamento, a pessoa ainda diz: não, eu queria ventilação, além de segurança, tem questão de insetos, essas coisas. Mas a maior parte das pessoas é por causa da questão de segurança. E eu não estou criticando isso. Então, as pessoas ficaram com vergonha aqui, pensando que ia criticar. Então, não estou criticando isso. Lá em casa tem cerca elétrica, tem câmera. Não é condomínio, mas tem essas coisas. Tem um portão fechado. A gente deve guardar sim as nossas coisas. Não é pecado não, viu? Quantos aqui, não precisa nem levantar a mão, você pode só responder para você mesmo, para não ficar com vergonha. Quantos aqui pagam seguro de carro, né? Eu também pago. Então a gente paga muito dinheiro para ter o quê? Segurança, para guardar os nossos bens. Mas aí, reflita você, nós não temos o mesmo esforço para guardar o nosso coração. Admita, né? Vamos admitir, nós não temos. Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Olha aí. Porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida, como diz outras versões. Jesus não falou? Do coração procede maus pensamentos, homicídios, furtos, adultérios, etc. Foi plantado, vai produzir.
Mas nós vivemos uma geração de crentes, que muitos confirmam isso, mundanos, que não se importa em deixar entrar no seu coração toda sorte de perversidades. E aí a gente fica, o que é que está acontecendo com a igreja? O que é que está acontecendo comigo? Vou trazer essa reflexão para mim. Será que eu não estou permitindo entrar no meu coração sementes de erotismo, perversão sexual, violência, incredulidade? Irmãos, a gente estava assistindo, não foi, Oriana? A gente assistia séries, a gente tentava escolher alguma coisa para assistir que não tivesse nada disso. A gente estava assistindo, isso há muitos anos atrás, a gente estava assistindo séries sobre a natureza. Imagens lindas, espetaculares, maravilhosas, natureza marítima, África, sei lá, savana, todo esse tipo de animais, vegetação, algo muito lindo. Mas a gente começou a se incomodar com um cocôzinho de cachorro ali. O tempo todo era o apresentador dizendo: isso aqui a natureza levou 4 milhões de anos para produzir, só tentando fazer a gente acreditar, era o tempo todo, tentando fazer a gente acreditar que toda aquela beleza, toda aquela diversidade, a fauna, a flora, tudo aquilo tinha vindo ao acaso. Nossa, aquilo ali a gente começou a incomodar, a gente baixou o som, e ficamos só assistindo a natureza e dando glória a Deus, porque o que aquela pessoa estava falando era uma mentira. Foi Deus quem criou tudo aquilo ali. Veja como é sutil, pode ser o mais sutil ao mais escrachado. Quantos crentes não estão presos na pornografia, que é prostituição? Muitos. Quais são os pensamentos, os desejos, a mentalidade, as filosofias que essa pessoa vai produzir? Filosofia pervertida. Para concluir, vou finalizar com esse versículo do Salmo 1, versículos 1 a 3, bem conhecido de todos nós. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha aí, ele corta o mal, ele não deixa que o Satanás, através das pessoas, dos homens mentirosos, de mente cauterizada, lance sementes no coração dele. Você tem que cortar, irmãos, e isso vai doer, mas ele medita de dia e de noite na palavra. Ele planta a palavra no seu coração. É assim que a gente planta essa palavra, meditando de dia e de noite nela. Olha só a consequência disso. Pois será como árvore plantada. Olha aí, mais uma vez o princípio da semente no solo. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Amém, irmãos? Então Deus abençoe vocês.